pastor. A graça e a paz, amém? Como é bom a gente estar no meio do povo de Deus. Venho de um tempo ali na quinta região, com os pastores, estivemos ministrando os pastores. Bispo Adonias manda um abraço à igreja, né? E no CD essa semana, saímos na terça, voltamos na sexta, né? E foi um tempo muito gostoso ali com os pastores, mas sempre é bom voltar para casa, não é? Sempre é bom voltar para casa. Nós chegamos lá, né? Tava um calor, gente. Pensa, 33 graus, pastor. Eu vi que foi ao ar livre, né? Tava muito quente. Aí chegando aqui já tava 13 graus. Eu falei, agora eu tô em casa. Agora tá boa a coisa, né? Mas como é bom a gente poder estar em família, na casa de Deus e poder adorar esse Senhor. Primeiro dia da semana, nós estamos aqui para buscar mais de Deus, para receber. Porque nós temos uma missão e nós vamos sair daqui para essa missão, para levar o Evangelho a todas as nações. Aonde nós formos, nós vamos fazer a missão, porque esse é o nosso chamado: ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém? Nossa tarefa prioritária é fazer discípulos. Amém? A nossa tarefa, a minha e a sua tarefa prioritária é fazer discípulos aonde a gente for. E por isso nós estamos aqui, para a gente receber e a gente poder fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado. E o Senhor nos prepara para isso, sabendo que a nossa nação, a gente, né, o pastor lembrou aqui que hoje é o dia da independência, e nós oramos pela nossa nação, e muitos acham que a nossa nação vai ser transformada por uma ação política, mas Jesus, Ele veio para nos dizer que aquilo que vai transformar as nações é a sua palavra, é o seu povo, sendo sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos fazer a diferença onde nós formos, porque isso vai transformar as nações. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Senhor sobre toda a terra. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então, nosso chamado primeiro é, como Wesley dizia, transformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então, começa pela igreja, vivendo em santidade. Amém? E que nós oremos pela nossa nação, pelos nossos governantes, que você não deixe de orar. É ordem bíblica, nós devemos orar pelas nossas lideranças. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler texto do verso 8 ao verso 15. 1 Samuel, capítulo 13, do verso 8 ao verso 15. Amém? Se você achou aí, se coloque de pé para essa leitura. Diz assim a palavra: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas, e disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias. Diga assim comigo: forçado
pelas circunstâncias. Essa é a desculpa de Saul. Ele diz: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha queimar no nosso coração, e que essa palavra, Senhor, seja alimento para a nossa alma, e sejamos renovados, transformados pela tua palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Esse é um texto do começo do reinado de Saul. Você sabe que Saul, ele começa lá no capítulo 11, quando o povo pede um rei, e Samuel consagra Saul. Ele já no capítulo 11, no capítulo 12, Saul tem a sua primeira batalha, e ele vence a batalha, e todo o povo confirma o reinado de Saul, diz: não, esse é o nosso rei, esse é um bom rei. E ele vence a batalha contra os amonitas, e ele se torna rei. E a Bíblia diz aqui que ele está no começo do reinado dele, ele está nos primeiros anos, e logo nos primeiros anos ele tropeça. Então ele não está no final do seu governo, ele não está na reta final, ele está no começo, e ele faz algo que desagrada o coração do Senhor, e a resposta dele é essa: forçado pelas circunstâncias. Muitas vezes nós damos essa desculpa, não sei se você já deu, mas a gente fala de outro jeito, diz: não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Você já deu essa desculpa? Alguém fala ou questiona você, fala: eu fiz porque não tinha o que fazer, não é? Eu dava essa desculpa para minha mãe. E aí eu lembro que uma vez nós saímos para jogar bola, e nós estávamos no nosso campinho, não é? E os meninos que estavam no nosso num bairro, né? O bairro Jardim Gapó. E os meninos do Jardim Pisa vieram chamar a gente para jogar bola lá. E sabe o que é menino, competição. Então o pessoal falou assim: nós vamos fazer um campeonato lá no Pisa. E aí os meninos, vocês sabem que eles provocam. Quero ver se vocês vão lá, porque vocês são bons aqui, lá vocês não são. E sabe como que é menino? Eu fui, todos os meus amigos falaram: não, nós vamos lá, agora nós vamos ganhar. Só que ninguém avisou a mãe, né? Ninguém lembrou de avisar a mãe. Aí eu sei que nós fomos lá, jogamos bola, ganhamos, feliz da vida. Aí eu chegando em casa, 7 horas da noite, imagina, né? Saí lá tarde, umas 2, 3 horas da tarde, cheguei 7 horas da noite. A minha mãe já estava com a varinha, aquela varinha de pera, sabe? Pera d'água, que busca ser longe assim. Ela já estava com a varinha. E a mãe já veio com a varinha. Eu falei: mãe, olha, não tinha como que eu fazer. Eu tinha que, meus amigos iam perdendo, o time estava completo. Mas naquele dia eu apanhei, não teve jeito. Ainda que eu falei assim: não tinha jeito, mãe, eu tinha que ir. Apanhei com varinha de pera, não é?
Porque muitas vezes, meu querido, nós queremos dar desculpa para o pai, para a mãe, mas às vezes a gente quer dar desculpa para Deus, não é verdade? Você já tentou dar desculpa para o Senhor? É o que Saul está fazendo aqui. Ele está dando uma desculpa. E às vezes na nossa vida a gente diz assim: não tinha jeito, era matar ou morrer. Não tinha jeito, não tinha o que eu fazer. Eu tinha que resolver essa situação, não é? Quem joga bola aqui sabe disso. Às vezes você se transforma no campo, né? E você fala: não tinha jeito, o cara bateu, estava me batendo, chutou minha canela, e eu fui forçado pelas circunstâncias. E é isso que a palavra nos mostra, que essa é uma desculpa que Deus não aceita, que sejamos forçados pelas circunstâncias. Nós somos chamados para transformar as circunstâncias pela fé. Mas Saul aqui, essa era a desculpa. E eu pergunto para você, você já deu essa desculpa para Deus? O Senhor não tinha jeito, estava todo mundo fazendo. O Senhor não tinha saída, não tinha o que fazer. Eu tinha que tomar essa decisão. Todo mundo estava me apertando. O tempo estava acabando. E eu quero trazer para você alguns princípios muito simples da resposta de Saul, para a gente refletir nessa desculpa dele. E a gente vai olhar aqui que Saul, ele começa a se preocupar porque a guerra era iminente. E normalmente o líder esperava uma palavra de Deus, que era através de Samuel, o sacerdote. Ele precisava esperar a resposta ou uma palavra de Samuel para que ele pudesse sair para a batalha. É isso que diz lá em Deuteronômio a palavra do Senhor. Só que Samuel estava demorando. Samuel foi fazer as suas coisas e Saul estava esperando. E olha o que Samuel ele vai falar aqui como resposta. Está lá no verso 11, diz assim: Samuel perguntou: o que você fez? O que você fez, Saul? E olha o que Saul responde. A primeira coisa que ele começa a dizendo é: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha, ele olhou a multidão. Ele olhou a multidão. Meu querido, nós somos chamados, lá em Hebreus, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Eu e você, nós somos chamados para olhar para Jesus e não para a multidão. Muitas vezes, a multidão está indo para um lugar errado, fazendo coisas erradas. Nós precisamos fugir da tentação de olhar para a multidão. Olha, abra sua Bíblia lá em Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre Jesus. E diz que, Jesus, despedido das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus estava com a multidão. Ele se aconselhava com quem? Com a multidão ou com o Pai? Quando a multidão apertava, pedia cura, milagres, toda a multidão, o que Jesus fazia? Ele saía e ia orar. Ele ia buscar direção e orientação com o Pai. Amém? Muitas vezes a gente olha o que todo mundo está fazendo, o movimento da galera. Muitas vezes a igreja está vivendo esse movimento. O que todo mundo está fazendo por aí? Vamos fazer também, O que está dando certo para todo mundo, vamos fazer também. Sabe, nós precisamos aprender com Jesus, de fugir das multidões e ir para o Pai orar. Porque como Wesley dizia, Deus não faz nada senão em resposta à oração.
Nosso chamado é estar a sós, no quarto secreto. E a minha pergunta é para você é essa, meu querido, o que está movendo o teu coração? A multidão, as circunstâncias ou a palavra de Deus? Né? Essa foi a palavra de Saul, diz assim, olha, as circunstâncias me forçaram, a multidão me forçou, todo mundo está falando, dizendo não, faz isso mesmo, essa é a atitude certa. Quantas pessoas, nós falamos isso, né, para o pastor, a pessoa, ela se aconselha com a multidão, e chega para o pastor já querendo ouvir a voz de Deus, mas ela já ouviu a multidão, rebentou a sua vida, tomou decisões erradas, aí ela vem para dizer, eu preciso de uma palavra de Deus. Primeiro conselheiro do teu coração precisa ser o Espírito Santo de Deus. Foge, porque muitas vezes os seus parentes vão dar um monte de conselho, os amigos vão dar um monte de conselho, não é assim? Sabe, as pessoas ao seu redor vão dar um monte de conselho, e aí você vai dizer, forçado pelas circunstâncias. Sabe, a minha pergunta é, o que tem movido o seu coração, as decisões do teu coração? Lá em Marcos capítulo 6, 45 e 46, olha a palavra de Deus, o exemplo de Jesus para mim e para você. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Mais uma vez, Jesus sai da multidão e vai para o Pai. Quem tem sido o conselheiro do teu coração? Aonde você tem buscado direção para a sua vida? Ele nos deixou o Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo, ele nos dá todas as respostas que nós precisamos. Toda a direção que você precisa, o Espírito Santo que habita em você tem para te dar. Não importa a circunstância ou a situação, mas você precisa sair da multidão e ir para o colo do Pai, para ouvir a direção dele, amém? Lucas capítulo 5, verso 16, mais uma vez, nós vemos ali. Diz assim, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Sabe, Jesus sabia, ele não queria só estar sozinho, ele queria uma direção do Pai. E isso era o mais importante. Saul, ele olhou mais para a multidão do que para a palavra do Senhor que Samuel traria para a sua vida. Mais para o movimento ao seu redor, aquilo que o povo estava fazendo. Todo mundo estava desanimado, todo mundo estava fugindo, todo mundo estava aí abandonando a guerra, dizendo, já perdemos a guerra, vamos sair daqui. E aí Saul falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa, você não tem que fazer nada se o Senhor não te disser para fazer, amém? Você não precisa fazer nada se o Senhor não te orientar para fazer. Nós precisamos orar e buscar dele, amém? Porque a gente acha que a gente sabe fazer. Eu lembro de uma certa vez que a gente, quando começamos, né, no casamento, eu e a Adriana, a gente ia fazer a compra. Sempre quando a gente chegava, nós colocávamos a compra em casa e a gente orava por aquela compra, não é? E aí um dia o Senhor falou assim, mas olha que legal, vocês oram, vocês compram tudo que vocês querem, do jeito que vocês querem, você faz o que vocês querem, e depois você vem aqui para eu abençoar o mantimento. Por que você não ora antes? Porque vocês não entregam nas minhas mãos. O Senhor, pode ser algo muito simples, mas o Senhor tem a direção para a sua vida. Mas estava acabando, as latinhas estavam vazias. Pede orientação para o Senhor, espere em Deus, amém? A primeira desculpa de Saul foi, eu fui forçado pelas circunstâncias. A multidão estava indo embora. Agora, eu gosto
do Salmo número 3, o Salmo de Davi, quando ele está cercado por Absalão. Olha lá o Salmo 3. O Salmo 3 diz assim, a partir do verso 1, Salmo 3 a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, tem uma multidão ao meu redor, dizendo que não tem jeito, tem uma multidão ao meu redor, falando que não tem saída. E olha o que Davi diz quanto a isso: porém o Senhor, tu Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Amém? Sabe, toda a multidão está dizendo não tem saída, não tem salvação. Mas Davi diz assim: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, do Senhor eu me refugio. Amém? Eu não vou olhar a multidão, eu não vou olhar o que ela está fazendo, o que ela está dizendo. Eu quero orar para o Senhor. Eu não sou chamado para ser guiado pelas circunstâncias, mas eu sou chamado para andar pela fé. Amém? Pela fé. A outra desculpa de Saul, olha o que ele diz assim. Ele continua dizendo no verso 4. Lá no verso 4. Olha o que ele diz. No verso 4. E vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, Samuel diz assim: espera. A palavra não aponta nenhum acordo entre Saul e Samuel. Então nós não sabemos o prazo, quanto tempo Samuel deu para Saul. Mas Saul estava vendo a multidão, estava se dispersando, Saul estava desanimado com isso. E ele diz assim: olha, o tempo estava passando, o tempo estava correndo, e não tinha o que eu fazer. E eu fui forçado pelo tempo. Quantas vezes eu e você tomamos uma decisão no meio da urgência da vida? No meio da urgência das necessidades, dizendo não tem mais tempo, e eu vou tomar essa decisão. Não tenho mais o que fazer, eu não vou esperar mais. Sabe, meu querido irmão, irmã, Deus nunca se atrasa no seu tempo. Amém? A Bíblia diz que Ele faz tudo perfeito ao tempo de quem? De Deus, não é? Eu lembro que um dia o irmão perguntando sobre como que é esse negócio do tempo de Deus, como que a gente conta o tempo de Deus, né? Ah, meu querido, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Você não vai calcular isso no seu relógio, porque o tempo de Deus não é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. O nosso tempo é contado no relógio, mas o tempo de Deus é contado pela sua vontade, o seu querer. Então, nós precisamos entender. E uma das coisas que nos tira da presença de ouvir a Deus é o quê? É o tempo. Quantos aí diz assim: eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Meu querido, se você não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, se você está correndo para um lado e para o outro, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, porque Deus tem a resposta para o teu coração. Saul perdeu o reinado, não foi isso que Samuel falou? Samuel diz assim: olha, Deus ia confirmar o seu reino, e agora você perdeu o seu governo. Sabe por quê?
por causa do tempo. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós não somos guiados pela urgência da vida, nós somos guiados pela palavra do Senhor. Salmo 40, verso 1, que diz lá? Lá no Salmo 40, verso 1, nós conhecemos esse salmo muito bem, não é? Esperei confiantemente pelo Senhor, eu esperei com paciência, não é? Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Sabe quantas vezes, meu querido, eu e você nós erramos na nossa caminhada porque a gente queria fazer a coisa do nosso tempo. A gente diz: Senhor, está demorando demais, está demorando demais. E depois você vê o tanto de tempo você perde para consertar a bobeira que você fez. O tanto de tempo que você perde para consertar a bobeira, porque você não queria esperar. Espera no Senhor, porque no seu tempo Ele fará o melhor. No seu tempo Deus vai fazer o melhor. Amém? Ah, meu irmão, minha irmã, como é importante a gente esperar em Deus, confiar no Senhor. Esperar em Deus é confiar de que Ele tem o tempo certo para as coisas, não é? Ele tem o tempo certo para as coisas. Salmo 121, verso 3 e 4, o salmista vai dizer assim, Salmo 121, verso 3 e verso 4, olha o que a Bíblia vai dizer: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão de nós. Estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada 121, né? Perdão, estou lendo 123. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Deus não está dormindo, amém? Deus não está dormindo. Você crê nisso? Deus não tira um cochilo dizendo: ah, Deus perdeu o tempo da minha história, Deus está dormindo um pouquinho e eu tenho que fazer alguma coisa agora. Foi isso que Saul falou. Falou assim: eu fui forçado pelo tempo. Sabe, uma das coisas que nós precisamos aprender é caminhar no tempo de Deus, no kairós de Deus. E no kairós de Deus, tudo Ele faz bem ao seu tempo. Amém? O salmista, ele garante isso. Deus não está dormindo na sua história e na sua vida. Deus não está dormindo. Deus já está agindo. E quantas vezes você percebe, depois de um tempo, que Deus estava operando lá antes de você pensar e imaginar. Deus já estava operando para que no tempo certo as coisas pudessem acontecer. No tempo certo. Muitas vezes nós estamos como Saul. Nós estamos dizendo: Senhor, está demorando demais. Senhor, eu preciso resolver isso. Sabe, eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, espere em Deus. Não olhe a multidão, não olhe o tempo, olha a palavra do Senhor. Qual é a orientação do Senhor para a tua vida? Qual é a palavra de Deus para o teu coração? Espera em Deus, porque Ele vai dar vitória para você. Ele tem vitória, em Cristo nós somos mais do que vencedores, não é isso que a palavra diz? Eu preciso crer que no tempo certo Deus vai fazer tudo perfeito. Sabe, eu não sei você, mas quantas vezes eu quis mudar a Adriana, eu sabia tudo certinho, eu falava para Deus: Deus, ela tem que mudar nisso, tem que mudar naquilo, e está demorando. Quantos já achou isso, né? Pensou no cônjuge assim: mas Deus, está demorando demais, parece que ele não aprende, parece que ela não aprende. Quem já passou por isso? Só eu, né? Graças a Deus, aleluia, não é? A gente quer que o outro mude no nosso tempo, a gente não espera. A gente quer que o filho viva no nosso tempo, não é?
Não, a gente, como pai, a gente vai acelerando os filhos, quer mudar, quer que eles vão a todo vapor, como nós desejamos ou pensamos, porque nós queremos o nosso tempo. E quantas vezes a gente estraga tudo, estraga relacionamento conjugal, estraga relacionamento com o filho, estraga a família, porque nós queremos, o nosso tempo é melhor, o nosso tempo, Senhor, o teu tempo é muito longo. Eu sei o tempo certo das coisas, Deus faz tudo perfeito ao seu tempo, amém? Às vezes a gente ainda não é maduro, às vezes a gente ainda precisa aprender uma série de coisas, mas eu achava, quando eu olhar para Deus, não, Deus está demorando demais, tem que mudar agora. E todas as vezes que eu fiz no meu tempo, o que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham? Deu certo? Deu muito errado. Deu muito errado. Mas quantas vezes a gente estava conversando e a Adriana dizia assim, Deus falou comigo. E eu pude ver, fala assim, Senhor, o Senhor está trabalhando. O Senhor não perde o tempo, não dormita o guarda de Israel. Amém? Não é na minha força, não é no meu tempo, mas é pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Que não dormita o guarda de Israel? Que Deus não está dormindo, que Deus está agindo na tua vida? Que no tempo certo você vai ver o que Deus já preparou para a sua vida? Que no tempo certo Deus vai dar vitória com aquilo que você tem nas mãos? Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus, dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor faz tudo perfeito ao seu tempo. Eu quero esperar o tempo do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, porque não dormita o guarda de Israel. Amém? Agora a desculpa de Saul eu fui forçado pela multidão, eu fui forçado pelo tempo, era muito urgente. Agora, olha a última desculpa, de Saul a Samuel. Ele diz assim, olha, o povo foi se espalhando, você não vinha no tempo combinado, e os filisteus já tinham se juntado em Miquimás. E eu disse, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocausto. Ele fez o que ele não podia fazer. Ele fez o que ele não devia fazer. Agora, o que ele está dizendo assim, eu sacrifiquei. Ele fez um sacrifício ao Senhor, uma atitude de adoração. E eu pergunto, isso é uma coisa ruim? Ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, era algo ruim? Sabe, meu irmão, pode não parecer ruim aos nossos olhos, mas tudo que a gente faz, ainda que seja bom, fora do plano de Deus, é errado. Nós vamos estar com os burros na água. Você está dizendo, Senhor, mas eu estou fazendo isso na tua casa. E às vezes a gente pega a palavra de Deus para justificar as nossas decisões, não é verdade? E aí o cara cita o versículo que até não tem. Esforça-te que te ajudarei. Não é assim? Já viu esse versículo? Esforça-te que ajudarei. E o cara vai dizer o quê? Não, eu tive que fazer. Eu fui forçado pelas circunstâncias. Saul, ele olha o inimigo, o gigante se levantando, e ele diz assim, não tem o que fazer, Senhor, eu vou ter que lutar, agora eu vou para cima, não tem como fugir, porque eu tenho que tomar uma decisão. A gente olha, e um escritor, Richard Foster, e ele diz, é isso que nos tira da presença do Senhor. A multidão, as urgências e os ruídos da vida. E essa multidão, eu fico pensando,
que essa multidão que estava ali dos inimigos fazia um barulho. E muitas vezes os exércitos faziam barulho para que o outro pudesse pensar que tinha muita gente e sair fugindo. E sabe, a gente aprende na nossa caminhada cristã que Satanás faz isso, sabia? Você já percebeu como Satanás faz muito barulho? Você já ouviu o barulho, dos problemas, da dificuldade, que às vezes está no nosso redor e a gente diz, meu Deus, é muita coisa, o problema é grande demais, mas quando você vê a ação de Deus, você percebe que era algo muito pequeno, que era algo que Deus resolveu assim, do dia para a noite, mas que na sua cabeça era algo gigante. Já aconteceu isso com você? Você já passou por isso? Sabe, muitas vezes Satanás faz isso, ele levanta um gigante, e a gente pensa que não vai ter jeito. A gente olha como Saul e diz assim, meu Deus, o exército vai vir sobre nós, ele vai destruir tudo. E o Senhor diz, espera, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabe, não importa o tamanho do adversário, não importa o tamanho do problema, da dificuldade, o nosso Deus é o Deus do impossível. Acaso há algo impossível para Deus? Você crê nisso, meu irmão? Você crê isso, minha irmã? Que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que não há impossíveis para o Senhor? Você crê nisso? Eu creio. Sabe, muitas vezes na minha vida, eu vi circunstâncias que eu achava que era uma batalha perdida, mas o Senhor colocou a sua mão, o Senhor, colocou a sua mão, e Deus transformou todas as coisas. Sabe, se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Pedro 5,8, a palavra do Senhor diz que o inimigo está ao nosso derredor. E quem está ao nosso redor? Quem está ao nosso redor? A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele gosta de fazer barulho, mas nós estamos aí cercados por aquele que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Satanás vai fazer muito barulho, ele vai tentar te intimidar. Sabe, um dia um pastor chegou e estava um monte de irmãos orando lá em Londrina, e a gente estava orando para a libertação de uma pessoa, e ela estava endemoniada e fazendo uma algazarra, e sai orando, intercedendo por aquela pessoa. E quando chegou o pastor, o demônio falou assim, agora eu vou sair, porque esse é um homem de Deus, agora eu vou sair. E aquele pastor teve uma sabedoria, ele diz assim, olha, você vai sair porque esses irmãos estão orando. E os irmãos falaram, eu não vou orar por eles, vocês têm autoridade, orem por ele, porque o demônio, ele é mentiroso. O que ele queria é intimidar os irmãos, e aqueles irmãos oraram, e o demônio saiu. Agora, imagina se esses irmãos dizendo, não, é verdade, nós somos fraquinhos, o pastor chegou, agora o pastor vai lá e expulsa, se não tivesse discernimento, expulsasse o demônio. Aqueles irmãos iam pensar que o diabo é muito forte, que ele tem alguma autoridade. Não, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, ele não tem poder e autoridade nenhuma, porque o Senhor já venceu. Agora ele é como um leão, ele ruge, e se você se intimidar pelo inimigo, ele pode vencer. Não se intimide, porque nós já fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Sabe, eu gosto do texto de Números, capítulo 13, lá no último texto, 13, versos 30 e 31. Olha o que eles vão dizer sobre eles, dizendo, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia,
subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe, meu querido, o Senhor já nos capacitou com a sua palavra, com a sua presença, com o seu poder, com a sua autoridade. E muitas vezes a gente está pensando como Saul, dizendo: olha, se eu não tomar uma posição agora, o inimigo vai prevalecer. Sabe, no tempo de Deus, Deus vai fazer tudo, colocar tudo no lugar. Deus vai dar a resposta certa para mim e para a tua vida, mas no tempo dele. Não se mova pelo inimigo, não se mova pela sua capacidade. Eu sou pequeno, eu sou limitado. Não se mova pela sua capacidade, não seja forçado pelas circunstâncias. Deus tem um controle de tudo. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós somos forçados a tomar uma decisão? Talvez alguém está te dando uma resposta. Sabe, certa vez alguém falou assim: pastor, eu preciso dar resposta, porque o camarada diz assim, um negócio, se eu não fechar o negócio agora, ele desiste. Eu falei: então desista. Se você não tem uma resposta de Deus, não seja forçado pelas circunstâncias. Sabe, quantas vezes nós queremos uma resposta urgente, mas Deus tem a resposta certa ao seu tempo. Talvez, meu querido, você está sendo pressionado pelas circunstâncias a negociar princípios, a quebrar princípios, a você não obedecer aquilo que Deus já falou para você. Eu quero convidar você, feche os seus olhos agora. Talvez essa seja a tua desculpa também. Senhor, as circunstâncias estão me apertando, as contas estão me apertando, Senhor Jesus, a família, as cobranças. Senhor, as circunstâncias estão batendo a porta. Deus, nessa manhã, Ele quer dizer para você que Ele quer confirmar sobre a tua vida o seu governo, como Ele queria fazer na vida de Saul, e Saul perdeu isso. Deus quer selar o teu coração, Deus quer abençoar a tua vida, mas você precisa dizer: Senhor, eu não serei forçado pelas circunstâncias. A multidão, o tempo, a urgência, o barulho ao redor. Talvez você esteja passando aí, meu querido, o ruído de coisas que estão ao teu redor, fazendo barulho, muito barulho. O ruído de uma enfermidade que está gritando aos seus ouvidos. O barulho de um problema com o filho que está gritando aos seus ouvidos. E você está dizendo: eu tenho que fazer algo, eu não posso esperar. Deus está dizendo: eu tenho a resposta para você. Confia, no meu tempo eu vou fazer. No meu tempo eu vou agir. Mas é no meu tempo. Quantas pessoas perderam a batalha porque foram forçados pelas circunstâncias? E Deus está dizendo: ei, eu tenho o controle de tudo. Gostaria que você se colocasse na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero me posicionar. A palavra do Senhor em Tiago 4 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não olhe para o inimigo, para o barulho, para o ruído que estão ao nosso redor. Olhe para Jesus. Enquanto você ouve essa canção, se posicione. Diga: Senhor, eu não quero caminhar pelas circunstâncias. Eu não quero caminhar pela minha própria força, pelas minhas estratégias, pelas minhas urgências. Eu quero aprender a caminhar pela fé.
pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Oh Deus, me render. Coloca a sua vida no altar dele. Aleluia. Eu me posiciono, Pai, na tua presença. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Levanta homens e mulheres fortes, ó Deus, posicionados, que vão testemunhar da vitória do Senhor, do agir do Senhor na sua vida e na sua família. Oh Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você para esse tempo de altar. O altar é o lugar de sermos restaurados, tocados. Eu quero convidar você, se essa palavra te desafia nessa manhã, você dizendo: Senhor, eu preciso tomar essa posição. Eu não quero ser forçado por nenhuma circunstância, a não ser pela obediência à tua palavra. Eu quero convidar você para vir no altar. Quero convidar você rapidamente para esse tempo de oração. Nós vamos orar ao Pai, dizendo: Deus, eu creio que no seu tempo o Senhor vai fazer o melhor. Eu não quero ouvir a multidão ao meu redor. Eu não quero ouvir as minhas urgências do meu coração, da minha necessidade. Eu quero confiar que no tempo certo o Senhor tem o melhor. Aleluia. O altar está aberto, meu irmão, minha irmã. É um posicionamento de fé, dizendo: eu quero esperar em Deus, eu quero confiar em Deus, quero descansar no Senhor. Enquanto o louvor canta, nós queremos orar. Quero chamar o pastor, Diana, os intercessores, para vir no altar e nos ajudar em oração.
vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, só em Ti confiarei, só em Ti confiarei, aleluia. Eu irei, pois eu sei que, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós não seremos forçados pelas circunstâncias, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.